Olá! A resiliência ou capacidade de se reinventar tem sido cada vez mais necessária diante da pandemia. São pessoas que perderam o emprego e buscaram alternativas de sustento, outras que perderam parentes e amigos e estão vivendo a dor do luto e a adaptação à ausência. Por isso, convido você a saber um pouco mais sobre a resiliência pessoal e o poder transformador das crises. Para esse debate, recebo no Alesp Cidadania de hoje a psicóloga e psicoterapeuta Maria Delmar. Maria, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Recebo também o mestre em psicologia, Saulo Batista. Saulo, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, muito obrigado pelo convite. Maria, no contexto pessoal, o que é resiliência? Bom, resiliência é uma palavra que de alguma forma ela vem trazida da física, porque era uma forma de estudar a forma como os metais se deformavam por algum processo e depois tinha a capacidade de voltar à forma original. E mais recentemente essa palavra, esse conceito tem se trazido para a parte humana, na qual quando há uma crise, algo que nos obriga a mudar, seja atitude, nos tira esse senso de segurança, algo acontece que não era previsível ou inesperado, a capacidade de nós não é tanto como os metais voltar à forma original, porque a gente nunca volta à forma original. A resiliência pessoal seria a capacidade de encontrar uma nova e melhor forma e transformar essa crise em algo transformador para contactar melhor com os meus recursos. Então, uma pessoa ou alguém que desenvolve resiliência, estamos a falar de alguém que encontra uma melhor e nova forma após algo muito difícil e desafiador. Saulo, quais são as características de uma pessoa resiliente? Olha, pelo que eu percebo, né, as pessoas resilientes, elas têm uma alta capacidade, né, elas têm várias ferramentas de enfrentamento para situações adversas. Então, essas pessoas, elas têm uma boa capacidade de tolerância à frustração e são pessoas que, geralmente, diante de situações adversas, elas tentam não só, né, ali, muitas vezes, elaborar o que está acontecendo, diante daquele problema, diante daquela dificuldade, mas também elas tentam criar estratégias, como a professora Maria Delmar comentou, de tentar, a partir daquela situação, fazer com que aquela situação se torne um aprendizado e que ela consiga aplicar ali algumas ferramentas que ela possui para enfrentar aquela situação e crescer com aquilo. Então a gente percebe que a pessoa resiliente, ela consegue enfrentar situações dessa maneira. Maria, uma pessoa aprende a ser resiliente ao longo da vida ou ela já nasce resiliente? Como é que é isso no ser humano? Bem, uma ótima pergunta. Realmente nós nascemos diferentes e não é só o ambiente que nos molda ou que interage conosco. Nós trazemos questões genéticas, epigenéticas, energéticas, transgeneracionais, dependendo também do setting, além daquilo que nos vai acontecendo ao longo da vida. Mas, sem dúvida, há pessoas que, ao nível também biológico, trazem uma maior tolerância, como o colega falou muito bem, interna, natural, que está inscrita também nas suas memórias celulares. E alguns têm mais facilidade para ampliar esse espectro de tolerância e os trilhos orgânicos nos neurotransmissores e outros muitos lugares, e outras pessoas nascem com menos tolerância ou menos capacidade, mas já podem aprender. A coisa interessante para o ser humano é que nós temos, além da neuroplasticidade, temos uma capacidade regenerativa natural, temos uma capacidade de aprendizagem sempre em possibilidade de ampliação e, portanto, poderíamos dizer que todos nós estamos preparados para, com o devido estímulo e o devido setting, que nem sempre é possível, mas quando isso é adequado, a ir ao melhor e à melhor versão de nós. E por isso temos, e ainda bem que assim é, senão não teríamos esta profissão, não? Nós, psicólogos, psicoterapeutas, se não acreditássemos no potencial humano de reinventar-se, até mesmo com situações de trauma de choque ou trauma de desenvolvimento, coisas muito críticas, que são extremadamente desafiadoras para a parte mental, emocional, física,
e que a pessoa não pudesse fazer disso algo transformador, algo resiliente. Portanto, essa capacidade é em todas as pessoas, mas não todos nascemos com o mesmo, digamos, know-how ou a mesma estrutura. E isso é também o fascinante do ser humano, em que somos todos especiais, diferentes, e aprender que porta de entrada ou de que maneira podemos ajudar a pessoa a conectar com o melhor de si próprio, não é? Maria, você colocou uma questão muito bacana, que é nem todos têm o mesmo know-how, né, para que a gente consiga enfrentar situações. Saulo, a gente sabe, o brasileiro tem fama de de sair das situações assim com muita criatividade, com muito otimismo, né, das situações mais difíceis. A gente sabe que boa parte da população brasileira tem uma situação econômica e social difícil. Então, isso faz com que as pessoas sejam empurradas, né, à resiliência. E aí eu queria que você falasse também sobre isso, sobre essa questão social que empurra as pessoas à resiliência, como é que ela funciona, se ela tem também os mesmos resultados do que uma pessoa que é perseverante naturalmente. Sim, eu percebo que a questão da resiliência, além de como a professora Maria Delmar comentou, da questão genética, a gente percebe muito, né, que essa questão vai sendo desenvolvida também dentro da vida da pessoa, do seu histórico de vida. Então, pessoas que vão passando por situações que necessitam de enfrentamento, provavelmente ela vai ter que criar mais habilidades para lidar com essas situações, diferente de pessoas que muitas vezes têm uma vida mais estável, né? Quando você tem uma vida estável, muitas vezes você não precisa lançar mão de tantas habilidades. Então, essa questão socioeconômica que nós temos no Brasil faz com que, sim, as pessoas tenham que buscar, muitas vezes, maneiras de conseguir sobreviver, até economicamente. Reajustando, muitas vezes a gente vê os rearranjos familiares que são muito comuns. Então, na clínica de psicologia aqui da nossa faculdade, em Ribeirão Preto, eu percebi várias famílias que se rearranjaram durante a pandemia, por conta da renda ter ficado menor, famílias que alugaram uma casa um pouco maior foram morar juntas e conseguiram diminuir o seu aluguel, ou pensaram, né, pessoas que foram desligadas da empresa e nesse momento se tornaram empreendedores e começaram a trabalhar por conta. Então a gente percebe que realmente, diante de situações extremamente negativas, muitas pessoas não conseguem elaborar e acabam ficando ali paralisadas, enquanto outras pessoas conseguem muitas vezes criar ferramentas, estratégias e implantar isso. Só que nem sempre isso ocorre de uma maneira natural. Então, a gente também não pode exigir que todas as pessoas, como a professora comentou agora aqui, isso vai ser natural de todas as pessoas vão reagir da mesma forma. Algumas pessoas têm mais habilidades por uma série de questões e outras não. Por isso que as pessoas, quando perceberem que estão numa situação muito difícil, elas não podem ficar só se cobrando de, nossa, eu preciso melhorar, e às vezes sozinho você não vai conseguir ter essa melhora, ou ter uma visão diferente, ou ampliar a sua resiliência. Muitas vezes eu preciso de um profissional, e esse profissional vai ser o psicólogo que vai estar lá na clínica de psicologia, com as portas abertas para te atender, para fazer um trabalho, refletir com você sobre a sua história e pensar em possibilidades diante de situações como a pandemia que está sendo imposta agora para toda a nossa sociedade. Muito bem. Maria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a pessoa se vê diante de uma situação difícil. É normal a pessoa ter um primeiro momento de desespero e depois, sim, começar a buscar soluções? Isso também é normal, uma característica normal a todas as pessoas que têm esse potencial de resiliência, ter esse primeiro momento de pânico mesmo, né? A gente às vezes se vê numa situação difícil, perdeu o emprego de muitos anos ou vê um ente querido doente, assim, num primeiro momento não saber o que fazer é normal para depois se reorganizar e seguir um caminho? Sim. Sim, pode falar, Maria.
Ok. Sim, sem dúvida, embora dependa de pessoa para pessoa, o momento do choque, e dependendo da intensidade ou da forma dramática como cada um o viva, é um momento que tem um certo grau de caos. Se desorganiza a ordem que até a certo ponto a pessoa tinha na sua vida, em relação, como o colega muito bem falava, seja econômica, seja familiar, seja algum susto que levou, um desgosto, uma notícia terrível. E nesse momento de choque, o organismo, a mente, fica mais nesse estado desagradável de dor e de sofrimento, em que tenta encontrar uma forma de fazer frente, porque o nosso organismo e o nosso corpo e a nossa mente, curiosamente, o que eu vou dizer é pouco romântico, mas é uma realidade, a nossa mente e o nosso corpo não está interessado na realidade. Em um primeiro momento, hierarquicamente, está interessado na sobrevivência. Tem que rapidamente sacudir essa sensação perigosa que poderia levar para um colapso corporal e mental. Então, rapidamente vai ter que encontrar uma forma de dar resposta. Então, o corpo vai ter sensações muito potentes, de umas pessoas mais do que outras, sensações, até pode ter desmaio, espasmo, angústia, falta de ar, alguma crise de alguma doença que seja antiga. O corpo vai sofrer uma espécie de terremoto, de forma de agitar também as estruturas de base para colocar o corpo numa situação de emergência para que se ative aquilo que é muito mais criativo. O corpo sabe que quando é uma emergência tem que desligar certos sistemas e tem que ligar outros. O hipocampo, o córtex pré-frontal, que são estradas que nós temos que comunicam muito mais os hemisférios para dar respostas, como o colega falava, criativas. Há que sair desse lugar, há uma emergência e, nos casos melhores, pode ser para uma emergência transformadora, resiliente, em alguns casos pode ser para uma emergência de crise psicótica ou algo mais grave. Estamos a falar de grandes extremos, não é? Mas, sem dúvida, nesse choque, nesse momento de contacto com uma realidade que altera por completo, ou altera em uma grande medida aquilo que era conhecido como seguro, como fiável, como aquilo que pelo menos a pessoa estava habituada e se estava a relacionar, esse momento é um momento de perca de senso de segurança e perigo de vida. Mesmo que não seja perigo de vida real, o corpo o reorganiza ou recebe como um atentado à integridade física, mental, de alguma forma é um perigo mesmo muito potente e depende de quanto a pessoa o viva, como dizia, dessa forma mais ou menos dramática, mais ou menos emergente e a nível de emergência, a resposta interna será dada. Às vezes é muito adequada e há pessoas que fazem coisas extraordinárias em momentos críticos e com certeza quem nos está ouvindo terá estas histórias de dizer não me imaginei que eu era capaz de fazer aquilo. E a pessoa faz coisas realmente heróicas. E outras vezes a pessoa fica no colapso. E aquilo, o caos, é maior que aquilo que consegue sustentar. E então a pessoa, o que entra em um lugar de desespero em que a criatividade não chega para dar essa resposta. E a felicidade seria ter alguém que dê esse sostém, que tenha essa capacidade de resposta. Mas as possibilidades são variadas, dependendo de como se transita esse período caótico, essa trovoada, esse terremoto que altera por completo as estruturas de base psicoafetivas, fisiológicas da pessoa, porque tudo está junto, não é? Tudo comunica o tempo todo dentro do nosso corpo e com o campo informacional que nos chega através dos sentidos. É interno e é externo, não é? Muito bem, o que você fala é muito interessante, Maria, porque esses fatores internos e externos que as pessoas usam de combustível, né, para ir adiante ou em busca, seja em busca de um sonho ou em busca de resolver algum problema sério dentro das suas vidas, é muito interessante, porque aí a gente para e pensa, então eu estou sujeito à resiliência da minha vida inteira, né? Se a gente for parar para pensar, a gente está sujeito à resiliência a vida inteira e de diversas formas e todos os dias, né? E aí eu queria que o Saulo falasse um pouquinho sobre isso, quais são os fatores que contribuem para a resiliência, um pouquinho desses fatores externos e externos que contribuem para a resiliência. Bom, eu acho que é bacana a gente comentar aqui como a educação que, né, interfere nessa situação da gente conseguir criar habilidades para lidar com as situações que vão aparecer durante a nossa vida, situações desafiadoras.
O que eu percebo e que às vezes é muito preocupante é uma tendência cada vez maior da sociedade de proteger as crianças diante de situações de frustração e muitas vezes, né, daqui durante a pandemia, ouvi relatos de pais que tinham dificuldade ali de acompanhar seus filhos não estavam indo bem ali, não estava tendo o rendimento acadêmico esperado, e alguns pais começaram a fazer a lição de casa dos filhos, ou a lição dos filhos, ou até as provas dos filhos, para que esses filhos não tivessem um rendimento acadêmico ruim e, de certa forma, tivesse ali uma frustração. Então, a gente percebe que hoje, na nossa sociedade, a gente tem pais que muitas vezes super protegem seus filhos, ao invés de tentar desenvolver ali com eles as estratégias de enfrentamento internas para que eles consigam passar por todos os percalços que a vida vai colocando na nossa frente. E isso é muito complicado, porque essa criação de estratégias internas para lidar diante dos problemas, a gente vai aprendendo desde criança. Então, desde criança, muitas vezes a gente vai passar por problemas que muitas vezes é pequeno dentro do mundo adulto, mas o mundo da criança é um problema muito grande. Quando a gente tem duas crianças lá e as duas querem o mesmo brinquedo, e ela muitas vezes não vai conseguir ter aquele brinquedo porque outra criança está brincando, ou aquele brinquedo não pertence a ela, ali já começa um problema grande que a criança vai ter que elaborar de alguma forma. E cabe a nós adultos, aos educadores, tentar, sempre através da educação, fazer com que as pessoas consigam compreender que problemas sempre vão existir na nossa vida e que a gente pode tentar desenvolver estratégias para enfrentá-los. Quando a gente deixa de fazer isso, super protegendo, ou muitas vezes resolvendo o problema pela pessoa, pela criança ali, pelo nosso jovem, a gente vai ter uma geração de adultos que vão ter poucas ferramentas internas para o enfrentamento dessas situações, e isso é muito preocupante. Agora, falando da resiliência, né, mais os aspectos externos, a gente vai perceber que diante de qualquer problema que a gente enfrenta na vida, se você possui um grupo de apoio, que muitas vezes é o seu núcleo familiar, são seus amigos, os seus vizinhos, é a comunidade que você participa, é a comunidade religiosa que você está inserido, com certeza você vai ter mais força ali para enfrentar aquela situação. Algumas pessoas, né, é muito importante a gente ter pontos de apoio, pessoas que a gente pode conversar ou que podem mostrar para a gente muitas vezes outras possibilidades diante daquela situação. Então, às vezes eu estou aqui, estou vivendo uma situação muito difícil, eu não consigo ver saída, a capacidade de resiliência diante daquela situação está diminuindo, está ficando mais comprometida, mas às vezes alguém que está ali na minha rede de apoio consegue falar, olha, Saulo, tenta ir por esse caminho, ou vamos tentar fazer dessa forma, ou às vezes um simples, conte comigo, tenta ir caminhando, se você não conseguir, pode contar comigo. Então a gente percebe que essa rede de apoio também faz com que as pessoas se sintam mais seguras para o enfrentamento das adversidades. Mas a gente vai perceber que nem sempre as pessoas têm, né, essa possibilidade, ainda mais diante da pandemia. Eu percebo que as pessoas ficaram mais isoladas nas suas casas, então essa rede de apoio, onde a gente muitas vezes no trabalho, a gente conversava com os nossos amigos, ou na escola, na faculdade, as pessoas conseguiam interagir mais durante a pandemia por conta do isolamento social, isso caiu um pouco. Então a gente percebe que essas habilidades internas nunca foram tão importantes como nesse momento. Muito bem observado, Saulo. Maria, o Saulo acabou de falar para a gente sobre essa questão da superproteção com as crianças. É um movimento de alguma forma natural, porém, o exemplo que o Saulo deu muito bem colocado, eu acho que até extremo, né? É o pai e a mãe que não quer que o filho se frustre ali na lição de casa e vai fazer por ele, né? Então, quer dizer, como é que ele vai ter esse processo de aprendizado se ele não tentar fazer ali o exercício da escola? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das crianças, da gente criar, de alguma forma, alguns pais, criar uma rede de proteção em torno da criança que impede que ela desenvolva a sua própria capacidade de resiliência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Sim, é um assunto muito importante que levantou aqui o Saulo, sem dúvida, e que é uma questão agora na nossa sociedade, na Europa também muito, esta questão da sobreproteção das crianças para evitar que elas se frustrem e de alguma forma na fantasia de que elas assim são mais felizes, fiquem com um universo futuro muito menos sofridor que supostamente os pais, os avós tiveram, e nessa fantasia os pais se sentem melhores pais
com o que está acontecendo um processo totalmente inverso. Se não damos ferramentas às crianças para ter um grau de tolerância à frustração, até mesmo para lidar com a impermanência que a vida tem, ao pequeno momento em que podem ter um problema com uma nota, com qualificações na escola, com briga com os colegas, com os primeiros amores, com as questões familiares, as crianças têm crises enormes e se está verificando que o nível de transtornos limite da personalidade, o nível de Asperger, problemas da atenção, neste momento são muito altos, com a famosa geração millennium, que tem baixa tolerância à frustração, que aqui se fala pelo menos muito aqui na Europa, sem dúvida é um tema que é transversal, eu acho que na maior parte das culturas que tem um certo desenvolvimento ou capitalista ou industrial, como temos todos nós, não é? Portanto, é nessa fantasia de querer ser melhores pais por lhe dar menos desgostos aos filhos, muitas vezes o que se criam é pessoas com um sistema nervoso muito pouco preparado para lidar com o imprevisto, com a surpresa, para lidar com a regulação do medo, para corregular-se entre eles, protegê-los porque caem, então imediatamente lhe retiram a possibilidade de eles se autorregularem com a dor, não ter capacidade de gerir quando eles fazem alguma coisa errada, soster a sua própria responsabilidade, que é para além da culpa, saber pedir desculpa, saber também perdoar os outros, saber resistir à tentação de comer certas coisas que são erradas, ter umas regras em casa que minimamente precisam ser respeitadas, saber esperar, ter paciência. Não se pode fazer uma total abandono de uma certa frustração para que a criança seja feliz e depois lançá-la no mundo adolescente ou adulto e dizer que se safe. Vai ser muito difícil, porque como criá-la num universo e num paraíso que é só daquele lugar, naquele clã familiar, daquelas pessoas que estão mais próximas, que criam uma espécie de terra de nunca jamais de Peter Pan, de alguma forma, metaforicamente, da qual é muito difícil sair até, porque se está muito bem lá e assim que se abre a boca aparece a necessidade nutrida, não há que ir atrás da necessidade com tudo o que isso envolve, de esforço, de dedicação, e então quando se sai daquele núcleo da terra de nunca jamais, do paraíso, se sai para o inferno, e que não é o inferno, é a vida com todas as suas cores, sombras e luzes, não é? E então se sai para um lugar em que se ouve nós, e se ouve que não serve e que não é tão especial e que é especial em umas coisas e em outras não, e que há capacidades que não desenvolveu e vai ter outras, e que há pessoas que são diferentes, e isso às vezes se tem graves choques com a realidade nas grandes transições, na adolescência e muito agora na transição do final da adolescência ao mundo adulto e na entrada do trabalho. Estava em uns casos, pelo menos aqui na Europa, é dramático essa transição, muitas vezes, desse um lugar de colégio privado, de tudo muito harmônico, hiper mega protegido, para um mundo e o salto da selva, entre aspas, muito mais agora, com tudo que estamos a viver, para um mundo mais adulto, que é muito mais exigente e que tem muitas cores. E há muitos estudos feitos nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, em Sudamérica, que faz uma pessoa mais resiliente, e se coloca muitos casos e muitos grupos, e as pessoas, para nós entendermos nisso, que são mais resilientes, são aquelas que desde sempre têm sabido enfrentar dificuldades, as crises formam parte do histórico do ser humano, é pelas crises e os momentos de transformação grande se tem dado após crises, após guerras, após crises grandes, pequenas, crises familiares, porque me tenho que outra vez reorganizar e irme para mim próprio, me pensar que recursos tenho. Isso precisa ser construído na infância, que é o nosso primeiro laboratório de experiências com os vínculos e com os outros. Portanto, é também um ato de amor dizer basta, é um ato de amor dizer espera, é um ato de amor agora basta que gerir isso tu vais saber, e estimular a criança a dizer que é capaz, mas que tem que enfrentar a realidade de ter recebido um não ou algo que não é tão agradável, até para, não só mentalmente, nem emocionalmente, é para que o próprio sistema libere as hormonas adequadas, porque isso cria trilhos orgânicos. Portanto, é um tema fascinante, muito importante, e um alerta aqui para todos os pais. Eu própria que tenho 3 filhos e vivo isso, pessoalmente e profissionalmente, me deparo com tudo isso, e ter que fazer esse papel não é de má, sino realista. Não é de má, é realista, com amor, com amorosidade, mas com firmeza.
A agressividade não é a assertividade. A assertividade não tem por que ser agressividade. A assertividade é firmeza com amor e com esse intuito de educar para um mundo real, não para um mundo idílico de Peter Pan. Que mensagem fantástica, Maria. E eu acho que a Terra do Nunca Jamais é entediante. No fim das contas, ela deve ser entediante, porque como é que você vai ter as experimentações da vida sem ouvir um contraditório, sem se deparar com um contraditório, né? Eu vou para um rápido intervalo e a gente volta com esse assunto que está bem interessante, acho que, como eu disse um pouco antes, a resiliência é inerente a todos nós. Então, você não saia daí. Voltamos com a Alesp Cidadania. A gente está falando aqui sobre a resiliência pessoal e o poder transformador das crises. Eu recebo aqui no Alesp Cidadania de hoje a psicóloga e psicoterapeuta Maria Delmar e o mestre em psicologia Saulo Batista. A gente estava falando no bloco anterior sobre a questão das crianças. Às vezes a gente tem ali o ímpeto de proteger muito as crianças e elas não se tornam preparadas para a vida, né? Então, a proteção, a gente não está criminalizando a proteção, não é isso, mas é importante que as crianças saibam ouvir não também para se preparar para a resiliência. Saulo, eu queria que você falasse, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem passado por tantas dores, por tantas dificuldades em diversos aspectos. A resiliência nesse momento tem sido importante, essencial? Com certeza, acho que nesse momento, né, mais do que nunca, porque é um momento que a gente tem que enfrentar muitas situações. Tem a questão socioeconômica, que para muitas famílias pesou muito e tem pesado por conta dos desligamentos, algumas empresas que não conseguiram se reinventar dentro desse novo panorama. Então, muitas pessoas desempregadas precisando de um novo trabalho, outras pessoas em casa, em home office, tendo que reorganizar sua rotina. E aí, o home office, eu mesmo que estou aqui trabalhando da minha casa já faz 1 ano e meio, quando eu falava home office, eu falei, nossa, que bacana, vou ficar na minha casa agora, vou poder aproveitar, né, vou ficar mais à vontade. Só que a gente vai percebendo que o home office exige uma disciplina muito grande, que antes não era necessário. Então, era um funcionário disciplinado, um professor disciplinado na faculdade. Então, na faculdade tinha o meu horário de entrar na sala de aula, de dar a minha aula, do horário do meu lanche, o transporte que eu fazia. Hoje, eu tenho que me organizar dentro da minha casa com outras demandas que também estão dentro de casa. Então, essa organização pessoal já é algo complicado da gente fazer, também exige muita resiliência para você falar, não, agora não é porque eu estou em casa que eu vou ficar comendo o tempo todo, ou que eu vou ficar cuidando da minha casa, esse momento eu preciso trabalhar, esse momento também eu tenho que deixar de trabalhar, que também é um movimento que eu percebo que as pessoas têm tido dificuldade, acham que, poxa, como eu estou em home office, eu tenho que trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite, sendo que em alguns momentos a pessoa também precisa falar, não, esse momento eu não estaria trabalhando, então esse momento que eu tenho que desligar meu computador, desligar meu celular, eu tenho que ler um livro, assistir uma série, conversar com as pessoas da minha família, e é um momento muito complicado, principalmente na questão dos relacionamentos dentro do núcleo familiar. Eu percebo que várias famílias tinham conflitos ali instalados que iam passando, né? Então, a pessoa era casada, tinha alguns filhos, mas aí esses filhos ficavam numa escola integral, o marido e a esposa trabalhando, se encontravam mais aos finais dos dias ou finais de semana. E, de repente, essa família toda começou a conviver todos os dias, a todo momento. Então, relatos de pessoas que estão lá numa sala com 3 computadores ligados, é a criança que está na escola, é o marido trabalhando, é a esposa trabalhando, é todo mundo ao mesmo tempo tendo que administrar tudo. Então, os conflitos familiares também foram intensificados por conta da convivência, né? Quanto mais a gente convive, mais conflitos vão acontecer. Enquanto algumas pessoas têm
mais habilidade de resiliência e conseguem contornando e estão até aprofundando a sua relação e crescendo, outras pessoas, né, outros casais que a gente atendeu aqui na faculdade também, a gente percebe que a relação chegou no limite, pessoas que já estavam com conflitos instalados de tempos e não estavam conseguindo desenvolver ali estratégias de enfrentamento da situação. Então, são famílias que estão aí se separando nesse momento, casamentos terminando, então são muitos fatores estressores, sem contar a pandemia em si, né? O medo da morte. Você acorda e vê um jornal e vê que morreram 2.000 pessoas no Brasil, por mais que você tente abstrair essa informação e falar, não, peraí, tem que continuar o meu dia, aquilo tem um impacto na sua mente, né? Você pensa na sua segurança, você pensa na segurança dos seus familiares e como a professora comentou, né? O ser humano, a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que a gente tem é o nosso instinto de vida. Então, se você acorda e vê que muitas pessoas estão lá se contaminando, isso vai te impactar de alguma forma. Então, é muito comum também as pessoas procurarem nós, psicólogos, e com um relato de, olha, não estou conseguindo ter o mesmo rendimento que eu já tive em outros momentos. Antes eu fazia 100% das minhas atividades, agora eu faço 70%, o que está acontecendo comigo? E muitas vezes a gente percebe que não é só a questão da resiliência, né, mas a questão que os desafios também estão muito grandes. Então, até as pessoas mais resilientes, elas também vão chegando um momento que elas vão cansando um pouco mais, o rendimento vai caindo, e é muito importante perceber que esse é um fator meio que natural. Diante de situação de dificuldade, a gente vai enfrentando, mas a nossa energia também tende a cair com o tempo. Por isso que um processo de psicoterapia é muito importante para que a gente consiga se reorganizar e se manter estável aí durante todo esse processo. Pois é, e eu arrisco dizer, Saulo, que esse processo com a psicoterapia vai se perdurar aí por um bom tempo. Acho que a gente ainda vai precisar desse apoio por um bom tempo para que a gente entenda o pós-pandemia também, né? E você comentou aí na sua resposta sobre os casais, que alguns se juntaram, outros se separaram. Acho que as pessoas começaram a se conhecer, literalmente, né? Viver na mesma casa e se conhecer, conviver, saber das chatices, do que é legal, do que é chato na outra pessoa, e aí alguns deram certo e outros nem tanto. Maria, eu queria que você falasse sobre essa questão da pandemia também. Você acha que esse vai ser um divisor de águas para as pessoas, no sentido de que a partir de agora as pessoas podem, muitas pessoas que não tinham assim uma capacidade de resiliência tão grande, ela passa a ter uma capacidade mais aguçada, e outros que tinham a capacidade aguçada também transformaram as suas vidas? A gente pode falar que o pós-pandemia será um divisor de águas para todo mundo? Bom, embora eu sou uma pessoa extremadamente positiva e esperançosa, eu não poderia dizer que vai acontecer isso dessa forma, porque para haver uma grande transformação precisa haver, além de um tempo de qualidade e um campo de intenção claro de perceber o que é que nos está acontecendo e haver um comprometimento interno de dar uma consistência. Nós temos isso em outras crises diferentes, esta que é também mundial, de quando as pessoas recebem um diagnóstico grave de uma doença ou um susto muito grande de algo que aconteceu nas suas vidas e que fazem promessas de que vão mudar, e às vezes durante os primeiros 6 meses há uma grande transformação, mas dar uma consistência à transformação exige um pós também muito dedicado. Portanto, para todos, essa separação de águas, definitivamente não, temos que ser realistas, mas para talvez uma grande parte das pessoas que estejam comprometidas e que tenham feito disto não só um processo a ver quando passa, porque há pessoas que estão a ver quando isto passa, essas pessoas vão ter mais dificuldade, provavelmente, de enfrentar ou de transformar o que vem depois. Os que estão a gerir isto como o estresse desafiador, que é custoso, que tem que tomar contacto, que tem que também se informar, que talvez pedir ajuda, atualizar-se no autocuidado seu, do casal, da família, quem tiver, sim que estarão em um bom caminho, porque hoje em dia se sabe que o poder transformador das crises pode acontecer após uma crise muito forte que me obriga a essa emergência de pôr-me em contato com os meus recursos, mas isso é a primeira fase.
É a fase de eu talvez dar essa boa resposta. Mas depois dessa fase da boa resposta, vem a fase pós, que dura a volta de um ano para consolidar. E depois desse ano, virá outro ano para ver se aquilo se mantém. Vamos a dizer que se considera em processos neurobiológicos de tríades. 3 meses, 3 anos. Então, se depois de mais ou menos, isto é matemática, mas não é para levar ao pé da letra, porque cada caso é um caso, obviamente. Mas se depois de 3 anos, pós toda esta história, a pessoa mantém os compromissos que assumiu consigo mesmo, com seu autocuidado, com as novas valências e aprendizagens que desenvolveu, então podemos dizer que muito provavelmente vai levar isso para uma grande parte de sua vida. Agora, se esteve neste tempo num grande sofrimento, esperando que isto passasse, quando passe, não vamos voltar a uma normalidade, porque realmente o mundo já está a mudar, a ficar uma coisa híbrida, há coisas que já vieram para ficar, o teletrabalho, o home office, tudo isso e outras muitas coisas vieram para ficar. Mas o que é transformador interior é diferente do exterior. Eu me adapto facilmente a uma nova função, mas o meu interior precisa de meu contacto com minha consciência, com meu compromisso interno, com dar um sentido. Nós precisamos a distinguir entre o estresse saudável e o estresse patológico. O estresse saudável é aquele que, mesmo estando em crise, em algum momento eu me deparo com que eu sou capaz e encaro esta crise que estamos a passar como algo muito difícil, para alguns mais, para outros menos, há casos muito dramáticos, e encaro isto como a possibilidade de ser um desafio. Ok, vamos conseguir, vamos elaborar estratégias, vamos ficar em corregulação e criar comunidades, como o colega Saulo dizia muito bem, isto vai ser preciso redes, corregular-me, criar vínculos mais sólidos. É aí que nós vamos a poder, enquanto seres humanos e sociedade, poder ter um ato mais resiliente, que é a resiliência comunitária. Nós precisamos não só a resiliência pessoal, precisamos a resiliência comunitária. Mas em alguns casos, não há essa visão, em muitos casos. O que é a visão de sobreviver para voltar a ter algo para comer, voltar a algo para voltar a uma mínima parecida normalidade e voltar a ter os contatos que tinha. Portanto, eu acho que é um alerta, porque as crises sempre trazem um momento de muita luminosidade, e isto nos ensina história. O psicólogo, o psicoterapeuta precisa muito saber de história para ajudar a história. Então, a história nos ensina que após cada crise, guerra, crise como esta, pandemia, que tem havido várias, o ser humano passa por um período pós, muitas vezes desorganizante e organizante, e depois disso, uma grande parte da sociedade é muito criativa. Vem coisas fabulosas, inventos, vontade de ressurgir, mas é uma parte que vai a ter um impacto em outra, mas não em todos os seres. Portanto, não vai ser para todo mundo, mas talvez vai ser o suficiente para entrarmos em outro movimento melhor. A Maria falou agora da questão da tríade de 3 meses, 3 anos, das pessoas se readaptarem, buscarem novos rumos. Saulo, eu queria que você comentasse se você, o que você analisa, o que você observa desse movimento que as pessoas já estão fazendo, dessas pessoas que você está atendendo. Se as pessoas estão com uma tendência de migrar para a zona de conforto ou buscar se reinventar, um desafio novo. Eu sei que cravar uma resposta não é fácil, porque afinal de contas a gente está num processo de transformação, a tríade está acontecendo ainda, então a gente não tem como dizer vai ser isso ou vai ser aquilo, mas da sua experiência, do que você tem visto aí nos seus atendimentos na universidade, qual que é a tendência das pessoas? Realmente, como a professora Maria Delmar comentou, né, é bem complicado a gente cravar, né, se vai melhorar ou não. Eu também sempre sou uma pessoa muito otimista, que como a minha colega de psicoterapeuta precisa ter esse otimismo, mas a gente percebe que cada situação é muito única, porque as pessoas estão vivenciando a pandemia de maneira diferente. Eu lembro que quando começou a pandemia aqui no Brasil, as pessoas tinham uma frase, estamos todos no mesmo barco, né? E a gente percebeu que não estamos todos no mesmo barco, cada um tem passado por esse período de uma forma. Então a gente percebe que algumas pessoas estão conseguindo manter os seus empregos, estão conseguindo passar mais tempo com seus filhos, com seus companheiros, e isso tem sido muito melhor.
Isso tem melhorado a qualidade de vida da pessoa, ela tem repensado algumas coisas, então é muito comum na clínica de psicologia aqui da faculdade as pessoas relatarem, olha, acho que eu precisava passar mais tempo com meu filho, será que eu preciso ter 2, 3 trabalhos? Será que eu não posso focar um pouco mais na educação dele, ou passar mais tempo com a minha família, ou até com o meu pet aqui, com o meu cachorro, com o meu gato, cuidar mais da minha casa? Então, muitas reflexões estão sendo realizadas por uma parte da população. E como a professora comentou, outra parte da população está muito focada no quero voltar como era antes, e isso é um pouco preocupante, porque a gente sabe que talvez a gente não vai voltar mais como era antes. Muitas coisas mudaram, né? Não sei vocês aqui, mas eu mudei muitos hábitos meus, né? Semana passada, eu que sou uma pessoa que gosto de ir no supermercado, fazer compra, escolher os produtos, semana passada eu estava tão cansado, eu falei, gente, eu estou cansado, tem a pandemia, vou começar a fazer compra aqui online, e aí você começa a fazer a compra online, você vê que o mercado salva a lista, já tem seus produtos favoritos que vão ficando por ali, e depois o supermercado que eu comprei, depois de 4 horas, já entregou os produtos aqui, de uma maneira muito organizada, e você pensa, poxa, será que eu vou gastar 2, 3 horas do meu dia novamente dentro de um supermercado? Então a gente percebe que algumas situações estão chegando e o mundo está mudando, né? Imagina se todo mundo começa a fazer compra virtual, provavelmente não teremos supermercados gigantes como a gente tem espalhado. Então, muitas coisas estão mudando e muitas pessoas não estão conseguindo enxergar esse movimento, que provavelmente a gente não vai voltar, né? Muitas pessoas têm uma imaginação, uma ilusão que a gente vai, assim que todo mundo tiver vacinado e a pandemia estiver controlada, a gente vai voltar lá para março de 2020 e vai prosseguir dali. E isso não é a verdade, né? De março de 2020, ali onde estoura a pandemia, até hoje aqui, em junho de 2021, a gente vê que muita história foi construída, e as pessoas estão se reinventando, pensando em possibilidades de atuação que você não precisa se locomover, que possa fazer virtualmente. Então, eu percebo que nem todo mundo vai estar preparado para esse novo mundo, né? Aqui na faculdade, mesmo muitos alunos, quando começou a pandemia, eles trouxeram a seguinte situação: olha, eu vou esperar a pandemia passar, e aí eu vou começar a atender, eu vou pensar no que eu vou fazer. Enquanto isso, outros alunos persistiram, já se formaram e já estão atendendo virtualmente. Então, é muito interessante quando eu vejo relato dos alunos de psicologia que se formaram em dezembro do ano passado, que eles concluíram o último ano de graduação já de maneira digital, e eles falam, professor, nunca imaginei que o último ano de faculdade seria digital, a gente teria aulas aqui digitais, e eu atenderia digitalmente também. Então, aquele aluno que esperou, que trancou a matrícula e está aguardando as aulas presenciais voltarem, ele está ali, né, ainda num movimento que ele não vai estar preparado para esse novo universo. E hoje, na terapia digital, não sei se a professora Maria Delmar também está vendo esse movimento na Europa, mas hoje eu tenho mais pacientes que preferem o atendimento digital do que presencial. Muitos atendimentos são realizados aqui mesmo pelo computador, pelo celular, porque às vezes é uma mãe, um pai que não tem tempo ali entre o trabalho, entre a cuidar dos filhos, as tarefas domésticas, mas consegue reservar uma hora para fazer um atendimento aqui psicológico. E outra coisa que eu percebo é até a frequência dos atendimentos. Quando eu atendia presencialmente, eu percebia muito mais falta dos nossos pacientes do que hoje de maneira digital. Hoje é muito raro um paciente desmarcar uma consulta, porque a maioria das ocorrências que tinham era por conta de, meu carro quebrou, não vou conseguir chegar a tempo, e digitalmente a gente tem conseguido fazer o nosso trabalho. Então, aqueles alunos que também estão encarando aí o ensino digital de uma maneira séria, eles estão sendo preparados para esse mundo digital que deve aí se tornar algo mais comum nos próximos meses, aí, nos próximos anos. E aquela pessoa que está parada, né, e a gente percebe que são muitas pessoas que estão nesse movimento de, não vejo a hora de voltar como era antes, provavelmente essas pessoas vão sofrer mais quando a gente tiver a pandemia mais controlada e voltar um pouco mais a nossa convivência social. Então a gente vai ter aí dois grupos e com certeza não só os psicólogos, mas vários profissionais a gente vai precisar atuar fortemente na sociedade para conseguir fazer esse equilíbrio, né? Fazer com que essas pessoas consigam criar as habilidades necessárias para esse novo mundo.
Muito bem observado, professora. A gente percebe que muita gente está lidando com a pandemia como se ela fosse foi um pesadelo, um sonho ruim que eu tive. Quando eu acordar, acabou a pandemia, acabou tudo. E na verdade não é assim. A gente tem ainda muito que tratar dessa pandemia, entender sobre a pandemia para que a gente consiga seguir a nossa vida da maneira que for, seja adaptando, seja com algumas coisas que vivíamos antes ou não, enfim. De uma forma ou de outra, a gente precisa entender todo o processo que a gente viveu. E aí, Maria, eu queria que você falasse também sobre essa questão de... Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar num momento difícil como tem sido a pandemia, algo positivo, para extrair esse algo positivo. O professor deu inúmeros exemplos muito bacanas, como a adaptação do home office, a produtividade dentro do consultório que aumentou, algumas questões aí, talvez até teve que adaptar aí a questão de casa, criar uma regra para trabalhar de casa, mas com certeza tem o seu lado muito positivo ali. Você tem que ter, obviamente, que uma hora de começar, outra hora de acabar o seu trabalho, mas isso tem um fator positivo muito importante ali, por exemplo, do convívio com a sua família, né? Enfim, no seu dia a dia. E aí eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre essa questão do positivo, das pessoas enxergarem esse momento difícil, conseguir tirar desse momento difícil pontos positivos. O quanto isso é importante para a construção de um novo normal, seja assim o termo a ser usado, ou de uma sequência de vida. Sim, uma questão importante. Bom, realmente toda crise tem duas polaridades. É perigosa e também é uma oportunidade. E esta também não é diferente. Isto também nos pode levar à possibilidade de ter uma oportunidade de repensar coisas muito concretas e muito práticas. E estando dentro de casa, até mesmo familiarmente, a possibilidade de ter momentos de pausa, hoje em dia está demonstrado que momentos de micropausa, mesmo que sejam pequenas, para eu poder cuidar de mim, respirar, reorganizar os meus momentos de relaxamento, para não estar em maratona constante, esta coisa de não ter fim. Estamos trabalhando, quem está em home office está muitas mais horas se não se cuida do que antes, porque parece que tem que estar mais tempo, como aqui o meu colega falava, não é? Então há pequenas coisas que eu acho que podem vir, e têm vindo aqui em Europa, muito aqui em casa, em muitos lugares, imagino que no Brasil também, pequenas coisas que são extremadamente importantes. Por exemplo, nunca levar o telemóvel para dormir, nunca levá-lo para ser despertador, que é terrível, porque a nossa glândula pineal precisa no carga e precisa no luz e precisa saber quando dorme, porque há muitas alterações do sono. Portanto, deixar o quarto de uma forma muito mais saudável é uma possibilidade de cuidar melhor do sono, dar mais atenção às necessidades básicas, porque me deparo com elas muito mais. O comer compulsivo típico de estar fechado em casa e transitar para saber comer melhor, fazer essas compras, sejam online, sejam indo ao supermercado, mais conscienciadas, com mais consciência com a família, e fazer das refeições momentos de convívio, com comida mais saudável, com algo que é a mesa no nosso mundo latino que a gente conversa mais. É ao pé de uma mesa com comida saudável que a gente ainda pode criar laços mais fortes. Aqui, por exemplo, uma coisa que tem subido muito é colocar plantas em casa, que refrescam, que limpam o ambiente, as pessoas se ligarem mais à natureza, talvez não tanto no nosso caso que tem natureza por todo lado, mas nas cidades grandes talvez é mais difícil, mas ter a natureza mais presente em casa. Por exemplo, aqui uma coisa que as pessoas têm feito muito é, já que você tem que passar mais tempo em casa, e antes se passava muito menos tempo em casa, transformar a casa num lugar mais aconchegante, sentir que chegar a casa é bom, não chegar até o último momento, já que estou em casa, que a casa seja um útero saudável, que seja um campo de organização, em qual eu respeito o lugar preferido de cada um, mesmo que a casa seja pequena, adaptar aquilo que é possível, a luz, o cheiro, as plantas, que lugares são para trabalhar, que lugares não são para trabalhar, e nessa negociação, os vínculos familiares podem ser muito interessantes, e então aí a autodisciplina amorosa
de realmente mantê-la aparece habitualmente 8 meses depois de um confinamento bastante potente. É o que nós temos verificado aqui. Os primeiros meses é um pouco a adaptação, é que parece que pode, não pode, todos passamos por isso. Nós estamos aqui praticamente, outra vez vamos confinar, agora soubemos isso em Portugal, vamos começar a confinar de novo. A gente já está aqui há 1 ano e meio, praticamente fechados, atendendo online muito, como colega também, e realmente reorganizar o quartel-geral, o nosso castelo, seja qual for, honrar que temos esse lugar que nos acolhe e que nos pode proteger também. E se temos família, é muito importante cuidar das necessidades básicas, como o grande humanista Maslow dizia, a pirâmide de necessidades. Como é que eu posso me alimentar melhor? Como é que eu posso arejar a minha casa melhor? Como é que eu posso, onde vou dormir, que seja um lugar de calma? Como é que eu posso gerir esses tempos de pausa? Como é que eu posso cuidar das refeições? Em que momento falo basta? Claro que em alguns casos é muito difícil, mas encontrar essa dinâmica também de dizer que não ou dizer que sim e criar essa estrutura que tenha uma certa ordem é fundamental para quem tem necessidade de ter autogestão, porque o home office, o trabalho em teletrabalho, que se chama aqui, veio como isso que o colega falou muito bem ao princípio, que bom, isso vai ser ótimo. Mas a autogestão exige uma autodisciplina e um contato com o meu interior muito mais maduro. E para isso eu tenho que não esperar que meu chefe, colega, me diga como fazer. Eu tenho que me dizer a mim mesmo e ser gestor de mim próprio, líder do meu próprio processo humano, e então me questionar como é que eu posso pulsar melhor quando acordo, quando durante o dia faço alguma pausa, como é que eu olho para fora, que momentos me dão um pouquinho de luz do sol, em que momentos faço a pausa para dizer à pessoa que amo, porque há que dizer que se ama, mesmo que a gente viva junto todos os dias, há que renovar os votos. E a gente também poder ter momentos de pausa em que não está só trabalhando ou preocupado, criar momentos lúdicos, criativos. E quando a gente consegue fazer isso, e é possível, vira também um hábito. Hábito para certas horas, porque os hábitos se ganham por repetição, por intenção e por dedicação. Por isso é tão importante a Certeza. gente ir produzindo isso pouco a pouco, não é? Sim, com certeza. Muito interessante essa questão da proatividade, ter isso dentro do seu home office é essencial para que ele seja realmente produtivo. A gente, infelizmente, está chegando ao fim do nosso programa, que foi um papo tão proveitoso, tão saboroso da gente ter aqui nesse dia de hoje. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final muito rapidamente, 1 minutinho, só para a pessoa que está assistindo a gente em casa, como é que ela pode identificar se é resiliente ou não, se ela precisa trabalhar isso melhor dentro dela. Saulo, por favor. Eu acho que é o seguinte, né? Cada um está vivendo, como a professora comentou aqui, e eu também, né? A gente nesse nosso bate-papo, quanto que a gente já conversou, né? Sobre as dificuldades vão sempre estar ali, sempre vão estar impostas. Esse momento é a pandemia, em outros momentos a gente vai ter outras dificuldades. E o que é muito importante? Que a gente sempre vai ter esse momento de pânico, que a gente olha para a situação e fala, nossa, não vou dar conta, e muitas vezes a gente fica triste, fica desanimado. Isso é um movimento natural que acontece com todas as pessoas diante de uma situação muito adversa, mas depois, com o tempo, a gente consegue se acalmar e criar algumas estratégias, buscar a rede de apoio, e isso é um processo natural. E quem tiver com muita dificuldade, falar assim, Saulo, eu não estou conseguindo, na verdade, fazer esse processo, porque, de certa forma, eu estou aqui já esgotado, já esgotou minhas possibilidades, eu não tenho mais rede de apoio, não sei o que eu posso fazer para conseguir passar por essa diversidade, é muito importante procurar um psicólogo. A gente sabe que no momento, né, que a ciência está sendo tão questionada, o profissional psicólogo nunca foi tão relevante. Eu percebo aqui no Brasil, acho que a professora Maria Delmar deve concordar também na Europa, eu nunca percebi as pessoas estão se cuidando, né? Se cuidando da sua saúde, buscando a sua alimentação, porque antes era uma correria muito intensa. Hoje as pessoas têm tentado melhorar dentro do possível a alimentação, a prática de exercícios e também cuidar da sua mente, cuidar aí da sua alma, e a psicologia está aqui para isso. Então, procure um psicólogo, não espere a situação chegar num limite onde você está muito esgotado. Percebeu que você não está bem, precisa de um apoio, precisa de alguém para
falar de coisas mais íntimas e conseguir aí enfrentar a situação que para você está sendo muito difícil, não deixe de procurar um psicólogo. Acho que a psicologia está aqui enquanto ciência para justamente dar esse suporte nesse momento e em outros também. Uhum. Maria, qual a dica que você dá para as pessoas que estão em casa identificarem se são resilientes ou não? Rapidamente, por favor. Uhum. Bom, além do que o colega falou, de que é muito importante saber pedir ajuda, quando pedir ajuda? Quando a pessoa levanta sem motivação, quando não encontra uma razão para se levantar e tem falta de energia, quando começa a ter distúrbios do sono, quando começa a ter baixa tolerância, a irritar-se com muita facilidade, ou ter muita hipotonia, quando começa a ter pouca capacidade de dar resposta às coisas mais simples, aparentemente simples, ter um distúrbio alimentar ou ficar compulsivo, quando começa a ter as coisas mais básicas alteradas, são sinais de alerta. Quando, sobretudo, elas estão alteradas todos os dias ou a maior parte dos dias. Quando é difícil e é um sofrimento dar resposta a tudo que vai chegando, seja pequeno e sejam as necessidades mais básicas, aí a pessoa pode estar já entrando num processo depressivo, em que está em causa a saúde e pode incluso ficar imunodeprimido, que é a última coisa que a gente precisa agora. Portanto, pedir ajuda quando esse peso de ir para a vida, de acordar, de dar sostém, de cuidar-se, até de dar banho, há pessoas que deixam de dar banho, já começa a ser um dos índices já de até ir para a psicose. Portanto, está havendo muita crise de saúde mental. Ao outro lado da pandemia é a saúde mental. Tudo isto está tendo efeitos muito fortes a nível de médio de estresse, portanto, os primeiros sinais de a pessoa necessitar pedir ajuda porque não está sendo possível ser resiliente e está em contato muito com a vulnerabilidade, que é totalmente humano, é não saber acordar não poder acordar com energia para a vida, falta de motivação, distúrbios do sono, alterações grandes do humor, alterações no apetite, irritabilidade e, pouco a pouco, o corpo também até vai doendo e vai enfermando. Portanto, seriam os alertas para ir pedir ajuda especializada e felizmente temos profissionais em todos os lados, o Brasil é imensos também, fantásticos, super bem preparados, como aqui meu colega e os colegas, que estão disponíveis para dar ajuda e de muitas formas, socialmente, preços baixos, preços médios, de tudo. Eu sei que há comunidades que fazem isso, portanto, é para todos. Muito bem observado, Maria. Realmente aqui no Brasil a gente tem as universidades que dão esse atendimento, a gente tem no serviço estadual, no serviço público estadual de saúde, nos serviços dos municípios. Então, a pessoa que está precisando de ajuda, é importante que vá buscar o atendimento o quanto antes para que o problema não seja ainda maior e mais grave, né? Esse foi mais um Alesp Cidadania. Eu quero agradecer a presença de vocês, da Maria Delmar, do Saulo Batista, que estiveram aqui conosco nesse bate-papo super importante para todos nós. A gente falou um pouco aqui sobre a resiliência pessoal e o poder transformador das crises, um tema que é importante, que faz parte da vida de todos nós ainda. Quando criança, a gente falou aqui sobre isso bastante, que até desde criança a gente tem que exercitar a nossa resiliência, e esse foi o Alesp Cidadania de hoje. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.